Oi, meu nome é Gabriel Borges, eu tenho 22 anos e estudo programação na STEP. E Borges, o que você fazia antes de entrar aqui na STEP? Em 2017 eu fui militar, eu servi na unidade de comunicações. Depois que eu saí, eu montei uma empresa no ramo de assistência técnica, suporte de telefone, computadores, etc. Infelizmente eu quebrei, não consegui levar a empresa para frente. Depois disso, eu fui trabalhar com festas e eventos na parte noturna e agora eu trabalho numa cozinha. Hoje eu trabalho com hambúrguer artesanal. E Borges, como é que você encontrou a STEP no Consagrado? Eu estava em casa parado e resolvi estudar. Então eu fui buscando ramos que estavam em expansão e o ramo da programação já é um ramo que eu já estava relativamente habituado e resolvi procurar escolas de programação no Rio de Janeiro. Então foi pelo Google mesmo, eu procurei escolas de programação, a STEP apareceu como referência. Eu cliquei, fiz um pré-cadastro e depois de um tempo vocês me ligaram e eu vim aqui fazer a matrícula pra gente estudar. E Borges, por que exatamente você escolheu a STEP? É uma vitrine mundial, né? A gente tem unidades em todo o planeta e é interessante porque como a gente trabalha no ramo de programação, como a gente está desenvolvendo no ramo de tecnologia, você pode trabalhar remotamente em qualquer parte do mundo. Então é muito importante a gente ter uma escola onde a referência dela seja global, porque é mais margem para você conseguir mais vagas. Então você consegue atender o Canadá, você consegue atender os Estados Unidos, você consegue atender a Europa, é muito mais tranquilo. E pelo fato da STEP ser referência nesse ramo, escolhi a STEP. E Borges, você está satisfeito em ter escolhido a STEP? Cara, muito. Eu tive estudando por conta própria alguns ramos de programação, algumas linhas de JavaScript, Python, e sem norte é quase impossível, porque a variedade de coisas que você consegue fazer é imensa. E aqui, por eles tratarem que você não conhece nada de programação, eles pegam na sua mão e falam, vem cá, aqui é o caminho, segue por aqui, e depois eles vão expandindo sua visão. Isso que é o mais interessante. Então, a minha satisfação é total com a STEP. E Borges, por que você escolheu ser programador? Tecnologia é a área que mais cresce nos últimos anos. É uma área onde você consegue trabalhar tanto com software, tanto com hardware, tanto com o desenvolvimento de qualquer outra coisa, os dois mesclados. Então, escolher programação é, além de uma escolha inteligente, uma escolha super viável. Salários altos, mobilidade, flexibilidade de horário. Então, programação, para mim, hoje é uma área que toda empresa vai precisar ou precisa já ter. E Borges, a sua compreensão sobre programação mudou depois que você entrou aqui na STEP? Um pouco. A minha compreensão sobre programação antes de estudar, de fato, de estar imerso nesse mundo, ela era um tanto eu vou começar, daqui a uma semana eu já estou hackeando tudo. E não é bem assim. É muito mais complicado do que parece. Então, é um ramo, é uma área que ela te oferece tantas possibilidades que realmente, depois que você começa a estudar, depois que você para poder entender o que é programação, sua visão vai mudar. Você pode ser um cara que já sabe programar. Se você parar para estudar programação de fato, você percebe que tem muita coisa que se atualiza, muita coisa que chega nova e você vai aprender a como aplicar ela de forma diferente. Então sim, a visão com certeza muda depois que você começa a estudar. E por você ter estudado programação, quais possibilidades você começou a enxergar assim, no mundo da programação? As possibilidades que eu comecei a enxergar e as que mais foram atrativas para mim foram no ramo de segurança da tecnologia, LGPD, Pentester, essas coisas mais voltadas para esse ramo da back scene da tecnologia. E foi uma área que foi muito atrativa para mim, por quê? Porque desde novo me atraía esse tipo de tecnologia. Então eu acho que depois que eu comecei a me imergir no mundo de programação, foi a área que mais me chamou a atenção. E Borges, como são as aulas aqui na STEP? Eu acho que o que mais marca nas aulas aqui na STEP é a pontualidade. A pontualidade é espetacular. E eu sou um pouco chato com pontualidade e até agora não fui decepcionado a respeito de pontualidade. O conteúdo é bem cadenciado, você consegue estudar e ir acompanhando, não importa seu nível de aprendizado, não importa o quanto você sabe de programação, é muito tranquilo a linha de raciocínio, ele te ensina do básico
E ele pega essa questão do básico e vai indo, ó, daqui a gente pode fazer isso, daqui pode fazer isso, daqui a pouco a gente está no avançado com a tecnologia básica, e daqui a pouco ele volta e fala, não, mas vamos focar aqui e continuar seguindo passo a passo devagarzinho. O aluno que tem mais facilidade, ele acelera um pouco mais e já pega o caminho mais rápido. O aluno que está indo um pouco mais devagar, ele pega essa informação do professor, esse aprendizado que o professor está passando e vai seguindo cadenciadamente tranquilo. Então, numa turma onde tem 15 alunos e você está aprendendo HTML e CSS, você consegue expandir se você for um pouco mais acelerado ou você consegue continuar acompanhando o conteúdo sem a menor dificuldade. E Borges, qual a importância que você acha que tem que ter para as pessoas terem uma base em programação? É muito importante que todos nós, seja você um empreendedor, seja você um estudante, seja você cliente, você tem que saber o básico de todas as tecnologias, ou então, pelo menos, entender para que ela serve, para o seu cliente ou o seu patrão não te cobrar algo tão absurdo. Muitas das vezes a gente chega para trabalhar ou para executar algum trabalho e o cara, o cliente ou o seu próprio chefe fala para você fazer algo que não é possível fazer com aquela tecnologia. E você só tem aquela tecnologia para trabalhar. Então, você tem que explicar para ele que não é possível e ele tem que ter a noção de compreender. Então, é muito importante a lógica de programação para você não entregar um projeto que vai decepcionar o seu cliente e não fazer um serviço que é impossível para o seu chefe. E Borges, foi difícil estudar programação? Cara, para mim, opinião pessoal, não foi difícil. Mas eu entendo que algumas pessoas ela têm um nível de aprendizado diferente. Porque a programação ela te municia com muita informação ao mesmo tempo. Chega muita coisa, muito conteúdo que chega. Se você não conseguir assimilar isso, você não consegue separar para que cada informação vai te servir. Então, se você não tem uma lógica básica na área de tecnologia, na área de software, ou que seja tudo relacionado a esse ramo da programação, você pode se embolar porque é muita informação que chega. São tecnologias diferentes, são formas de aplicar essa tecnologia diferente, que isso pode acabar gerando uma confusão na cabeça daquele cara que está vendo programação pela primeira vez. E Borges, você acha que programação tem que ser trabalhada em equipe? Com certeza, com certeza. É possível você desenvolver, usando várias tecnologias, um projeto enorme, só que esse projeto enorme, se você trabalhar sozinho, não vai ficar bem feito. Por quê? Mesmo que você saiba todas essas tecnologias com excelência, a gente não é nenhuma máquina, a gente vai deixar um furo passar. Você pode demorar muito tempo e não vai entregar o produto no prazo final. E também tem aquela da pessoa, de cada pessoa, lidar com cada tecnologia de forma diferente. Então, um cara que é bom no front, ele cuida só da parte do front. O cara que ele é bom no back, ele vai cuidar só da parte do back. O cara que vai entender de UI e de UX, ele vai cuidar só da parte de UI e UX. Então, é muito mais tranquilo você trabalhar com uma equipe do que você trabalhar sozinho. Mas é possível também trabalhar sozinho. Não é uma possibilidade que a gente pode descartar. E Borges, você viu seus amigos tendo dificuldade em estudar programação? Cara, alguns sim. Alguns tiveram bastante dificuldade e isso era um ponto que até me incomodava um pouco nas aulas. Por quê? Às vezes a pessoa está com uma dúvida e essa dúvida ela podia ter sido sanada um pouquinho antes e isso acaba perdendo tempo de aula. E é uma parada que, pra gente que precisa avançar e só tem 2 horas de aula, ficar matando dúvida é importante, mas não é o nosso foco, a gente precisa de mais conteúdo. Só que pelo fato de estar tendo dificuldade, a gente tinha que parar e ajudar a pessoa a sanar essa dúvida. O que foi a minha ideia? Pelo fato de a gente estar perdendo muito tempo tirando dúvida, eu tive um clique. Eu chamei no grupo dos alunos, a gente tem um grupo à parte, chamei no grupo dos alunos e falei, eu por estar pegando conteúdo com mais facilidade, eu vou criar um canal e depois da aula, eu refaço a aula de uma forma mais didática, um pouco mais acelerada, ao invés de ser 2 horas, são 20 minutos de aula. Vocês assistem depois na hora do almoço do trabalho, vocês assistem depois antes de dormir e o conteúdo sempre vai permanecer fresco na mente de vocês. E sempre que você tiver dúvida, é só voltar no meu resumo. Foi um clique que eu tive para poder ajudar o pessoal. Eu ainda não tive tempo de tirar essa ideia do papel, mas é uma ideia que vai sair ainda, esse módulo ainda sai. Borges, falando em módulo, há quanto tempo você está aqui na STEP? Cara, eu tenho 2 meses de STEP, eu tenho 2 meses, eu estudo aqui, já peguei o conteúdo de HTML e CSS, já desenvolvi uns projetos e negociei um projeto somente com HTML e CSS. Eu já consegui apresentar um website, fiz única e exclusivamente HTML e CSS e essa ideia foi aceita e eu consegui passar essa ideia, eu consegui negociar essa ideia com apenas essas 2 linguagens. Esse é um site que eu consegui negociar ele apenas com HTML e CSS
não tem nada mais aplicado além disso. Eu dividi o site em section e esse é só o escopo do site. Depois de um tempo, eu trouxe o escopo justamente para poder apresentar que é possível fazer uma negociação apenas com HTML e CSS. Depois disso, eu já fiz algumas modificações no site. O site tem uma barra de navegação lateral que ajuda a gente a passear pelo site. E aqui na área de cardápio, eu seleciono o pedido, ele manda diretamente para o iFood, já na página do pedido. Por não estar trabalhando com nenhuma linguagem de back, eu não pude oferecer banco de dados para esse site. Então foi a melhor forma que eu consegui um link de transferência. E os textos são só placeholder. Depois aqui no meu projeto já um pouco mais avançado, eu coloquei o local, eu coloquei um formulário de feedback. Aí já estava trabalhando com as linguagens um pouco mais à frente. Esse projeto aqui eu desenvolvi eu tinha 2 semanas de curso. E Borges, qual a diferença que você vê entre estudar na faculdade para estudar aqui na STEP? Cara, sem dúvida, a metodologia de ensino da STEP ela é muito mais incisiva, eu diria. A gente consegue, com poucas aulas, com pouco tempo de aula, gerar muito mais conteúdo, gerar muito mais informação do que a gente aprenderia numa faculdade, por exemplo. Eu, quando cursei a faculdade, eu fiz História e eram aulas arrastadas e na semana seguinte a gente pegava conteúdo de novo e puxava. Aqui na STEP não, aqui na STEP a gente pega o conteúdo, bate ele, executa o exercício, todo mundo tranquilo? Beleza, vamos pro próximo. A gente bate o conteúdo e assim vai. As aulas são muito dinâmicas e muito assertivas na metodologia de ensino. E Borges, você teve alguma situação engraçada que aconteceu contigo aqui na STEP? Cara, aconteceu uma. Eu tava em aula já tava no Teams e o rapaz ele entrou um pouquinho antes da aula com o microfone desmutado e tava discutindo com algum pessoal na casa dele. Eu acho que história de comunicação para o pessoal que estuda em EAD, eu acho que é o mais clássico. E a outra que, quando eu tava vindo para cá, na STEP, para executar a minha matrícula, eu confundi o endereço do Barra Square com Barra Shop. E eu dei 8 voltas no Barra Shop procurando a STEP. Eu passei 1 hora e 40 minutos caminhando a Avenida das Américas de ponta a ponta, até saber o endereço correto. E Borges, quem é seu professor favorito aqui da STEP? Cara, o meu professor favorito é o Luciano. Não só para puxar o saco dele, mas porque o professor Luciano, ele não importa o horário. Por trabalhar à noite, às vezes eu chego do trabalho, paro para dar uma estudada e são 1, 2 horas da manhã e se eu às vezes mando uma mensagem no grupo que a intenção é que visualizem de manhã para poder já deixarem a resposta, o cara me responde de madrugada. E isso, para mim, me fez criar um carinho para ele excepcional. Então o professor Luciano, para mim, é o mais brabo. Caraca, tu tá afim mesmo de aprender, hein? Caraca, 1 da manhã. Eu cheguei em casa na quinta-feira. Cheguei 00:30 em casa. Eu parei, fui jantar, tomei um banho, fui jantar e comecei a estudar. Comecei a escrever, coloquei um vídeo paralelo para poder assistir, botei o vídeo na Picture in Picture e comecei a programar e fiquei estudando. Programar, estudando. Caraca, tu tá muito afim mesmo, cara. Eu tô vendo, tu tá dedicado legal. Eu vim aqui para poder quebrar recordes. E Borges, o que você mais gosta aqui na STEP? Cara, o que eu mais gosto aqui na STEP é o dinamismo na hora do ensino. Quando a gente está em aula, a pegada que a gente tem ali, a comunicação que a gente consegue desenvolver, e eu acredito que eu possa falar por todas as turmas, que o professor ele acaba puxando muito isso, essa interação. Então a gente pega um conteúdo, a gente revira ele de cabeça para baixo, vê as milhões de possibilidades que a gente pode fazer, parte para outro conteúdo e vamos... o dinamismo, a velocidade que a gente consegue aprender. Isso é o que mais me atrai na STEP. Os professores são excelentes e dão suporte 24 horas por dia, é incrível. Outra vez eu estava estudando 3 horas da manhã e meu professor estava me respondendo, tirando dúvida minha 3 horas da manhã. Inclusive ele foi na minha hamburgueria, ele sentou lá pra gente bater um papo, ele levou a esposa dele e a esposa dele brigou comigo. Você recomenda aos seus amigos estudarem aqui na STEP? Com toda certeza. Apesar de não conhecer outras escolas de programação, eu já tive contato com umas ferramentas de ensino online e nenhuma delas são tão assertivas e tão incisivas quanto a STEP. Então, sem dúvida nenhuma, STEP referência em programação e quem quer estudar programação no futuro deveria procurar essa unidade. E Borges, você tem alguma dica para as pessoas começarem a estudar programação? Paciência urgente, eu diria. O
que seria, como funciona essa paciência urgente? Você ter paciência para poder absorver toda a informação e ter urgência em buscar esse conhecimento. Então, se você for um cara que vai esperar o conhecimento chegar até você, você pode sentir muita dificuldade. Agora, se você for um cara que sabe o teu limite e consegue administrar a linguagem que você está estudando dentro daquele seu tempo, você consegue pegar e tirar mais proveito dela de acordo com o tempo e com a sua busca pelo conhecimento de fato. E Borges, qual linguagem de programação você indica para as pessoas começarem a programar? Se você tem uma base de HTML e CSS, a linguagem que eu indicaria para você começar seria o JavaScript, porque os três eles conseguem trabalhar ali bem junto e você consegue ver resultados imediatos a partir dessas três linguagens. O HTML fazendo a marcação juntamente com o CSS, JavaScript entrando com alguma animação, com alguma função, algum evento de botão e etc. Agora, em outro contexto, se você é um cara que está trabalhando para programar mais a longo prazo, então eu recomendaria talvez uma linguagem de back-end, PHP ali, funcionaria mais tranquilo. Esse aqui é uma tela de login HTML e CSS. Eu tive que usar uma função JavaScript nela para poder dar vida a esse botão, mas esse projeto aqui eu também desenvolvi ele, eu tinha 1 mês de curso basicamente. Os formulários dessa tela não estão funcionando, os inputs dessa tela não estão funcionando, porque é mais para testar esse lance da animação. Esse aqui é o meu mais novo bebezinho, eu fiz ele usando basicamente JavaScript, o HTML só tá para fazer a renderização dessa tela inicial e ele usa repositórios online de imagens, de pesquisas e de sinopses. O código dele é bem simples, é muito tranquilo e tudo o que você vê na tela é renderizado com base em JavaScript. Essas animações, esses filmes, as buscas. Por exemplo, se eu buscar aqui qualquer coisa, ele já me dá uma seleção de filmes com a barra de search de acordo com as letras que eu inseri na barra de search. E é basicamente isso, só JavaScript. E Borges, quais habilidades você adquiriu estudando aqui na STEP? Eu acho que o que mais me agregou foi a respeito de lógica. Você trabalhar muito com lógica, a programação ela trabalha muito sua cabeça para você saber lidar com eventos. E você consegue projetar muito o futuro. Você fala, e se isso não acontecer, pode acontecer tal coisa, e você começa a lapidar e a trilhar seus caminhos para poder lidar com todas as adversidades. E isso é uma coisa que a programação ela oferece, que é a respeito da lógica de programação. E eu acho que isso tem agregado não só no meu estudo, mas na minha vida também. E Borges, você tem algum plano futuro relacionado à programação? Com certeza, com certeza. Eu acho que, como eu falei, programação ela é o futuro. Toda empresa vai precisar de programação, seja para desenvolver uma homepage para fazer a sua divulgação, ou seja para desenvolver um software pessoal para essa empresa. Toda empresa ela vai precisar. Então é uma área que vai expandir muito. E é uma área que você pode trabalhar também como à parte, como uma pessoa programadora. Então você tem como um universo de possibilidades para você estar empregando todos os conhecimentos que você tem aqui na STEP. E cara, como não desistir da programação? Como não desistir da programação, eu acho que é muito pessoal. Eu vejo como motivação, como mudança de vida, eu diria, porque eu não tive uma realidade das melhores e a programação ela consegue me oferecer, ela mostra horizontes onde eu tenho um planeta novo para poder colonizar, basicamente, porque é uma área que está crescendo tão grande, não está formando profissional suficiente e isso pode mudar a minha vida, é só eu saber empregar meus conhecimentos. E Borges, por que você acha que as pessoas não começaram a estudar programação, mesmo sabendo da importância desse conhecimento para o futuro? Antes de eu estudar, eu acho que eu tinha um pensamento um pouco parecido com isso, que é o quê? A programação, ela, vista de fora, parece muito mística, eu diria. Como assim? A programação, ela parece que faz algo tão grandioso, você precisa de tanto conhecimento para desenvolver isso, que às vezes é mais tranquilo falar, não, aquele cara lá já faz, a gente contrata ele. Então, talvez as pessoas não estudem programação por achar difícil. Eu acho que esse é o ponto que o pessoal mais pega, porque nem sempre
quando você vê um projeto, por mais básico que seja, isso pode ser interpretado de uma forma tranquila para aquela pessoa que não tem que tem zero de conhecimento, no caso. Se você visualizar um código, você vê aquela quantidade de caracteres e você fica meio perdido. Você consegue diferenciar um texto, você sabe que é um texto, mas você não sabe o que os atributos ao redor daquele texto estão fazendo. Isso torna a programação um tanto que complexa, talvez, mas isso é a visão de quem está de fora. Quando você começa a estudar, você fala, não, é a coisa mais simples do mundo. Você consegue assimilar o que cada coisa faz e cada coisa faz a sua funçãozinha ali tranquilamente no seu lugar e não tem esse bicho de 7 cabeças. Eu acho que o que mais impede as pessoas de estudarem programação é esse misticismo de programação ser extremamente difícil. Desceria de uma consagrada borracha. Tamo junto. Caraca, tu tá muito afim mesmo, cara. Eu tô vendo, tu tá dedicado legal. Eu vim aqui para poder quebrar recordes.